E aí, pessoal, vamos começar a trabalhar um pouquinho com um assunto novo, certo? Eu sou o professor Josiel e a gente vai dar início aqui ao conteúdo de geometria analítica, certo? Para trabalhar um pouquinho de geometria analítica, a gente vai ter que relembrar um pouco alguns conceitos de plano cartesiano. Então vamos lá para o plano cartesiano aqui, começar a explorar alguns recursos desse plano cartesiano. Vou tentar entender e relembrar algumas coisas aqui. Primeiro, o plano cartesiano é formado por dois eixos, o eixo x e o eixo y. O eixo x é o eixo das abscissas, então ó, x, abscissas, aqui ó, eixo x, abscissas, e o eixo y é o eixo das ordenadas, ok? Esses eixos, na verdade, eles são perpendiculares, eles se cruzam aqui nesse ponto que a gente chama de origem. Então aqui eu tenho a origem, e aí a partir da origem, qualquer valor que eu tenha à minha direita, ele vai ser sempre positivo, ok? Então ó, a partir da origem, qualquer valor no eixo das abscissas a partir da origem para a minha direita, ele vai ser sempre positivo. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, e assim segue até o infinito. A mesma coisa acontece para a esquerda, certo? A partir da origem, seguindo aqui a minha esquerda, eu tenho menos 1, menos 2, menos 3, que vai até o infinito, com números negativos. Essa mesma regra, ela serve para o eixo das ordenadas. Então aqui nas ordenadas eu tenho qualquer valor abaixo ou acima, certo? A partir da origem, ele vai dar a mesma regra que eu tenho para o eixo das abscissas. A partir da origem, se eu for aqui para a parte superior, números positivos, para a parte inferior, números negativos, ok? Outra coisa também que a gente tem que observar é o seguinte, no plano cartesiano eu tenho essas áreas aqui, ó, que são chamadas de quadrantes, ok? Então aqui eu tenho o meu primeiro quadrante, eu vou colocar só um Q para representar, primeiro quadrante, e a ordem que a gente segue nos quadrantes é a ordem anti-horária, o sentido anti-horário. Então aqui eu tenho o primeiro quadrante, aqui eu tenho o meu segundo quadrante, aqui eu tenho o terceiro quadrante, e aqui eu tenho o meu quarto quadrante, ok? Então são esses quadrantes que nós iremos ter que identificar e conhecer aqui dentro do plano cartesiano. Outra coisa que a gente vai observar também é o seguinte, primeiro, eu tenho um ponto P aqui, certo? Que ele já tem o seu par ordenado, certo? Mas aqui eu tenho um ponto P, onde eu tenho uma representação do x do ponto P e a representação y do ponto P. Na verdade, um par ordenado, um ponto representado dentro do plano cartesiano, ele vai ter sempre um par ordenado x e y. Sempre primeiro x, depois o y. E aí, ó, esse ponto P, ele está sendo representado por 7 no eixo das abscissas e por 5 no eixo das ordenadas. Então esse ponto P aqui, ele tem x no ponto P, o x no ponto P é 7 e o y do ponto P é igual a 5. Então esse ponto ele tem o par ordenado, ele é representado, certo, por 5, 7 e 5, ok? E aí que a gente tem que observar o seguinte, como o x foi o primeiro a ser exibido e ele está no primeiro quadrante, certo? O valor de x, quando está no primeiro quadrante, ele vai ser sempre positivo. E o valor do y ele vai ser sempre positivo também. Por exemplo, se eu marcar um outro ponto aqui, ó, o ponto 1 e 1, certo? O x é positivo, o y também é positivo. Se eu marcar um ponto aqui, ó, fica meio complicado para eu colocar aqui, mas vamos lá. Acho que não está muito simétrico, mas vamos lá. Então, se eu marcar esse ponto aqui, ó, 4 e 4, esse ponto aqui ele pertence ao primeiro quadrante, então ele vai ser positivo no x e positivo também no y. O que eu quero chegar aqui é o seguinte, é informar para vocês que qualquer ponto que esteja no primeiro quadrante, ele vai ser positivo e positivo. Ou melhor, o valor que representa x vai ser positivo, o valor que vai ser representado pelo y vai ser sempre positivo também. Já no segundo quadrante, certo? Qualquer ponto que esteja aqui, certo? Ele vai ser negativo no x e positivo no y. Então ele vai ser, ó, negativo e positivo. Por exemplo, se eu marcar esse ponto aqui, ó, ele é um ponto que é negativo no x e positivo no y. Negativo no x, positivo no y. Qualquer ponto que eu marcar aqui, primeiro representado pelo x, vai ser x positivo, negativo e y, certo? Vai ser positivo. Ok? Vamos lá. Deu uma falha aqui, mas corrigiu. No terceiro quadrante, certo? No meu terceiro quadrante,
eu tenho qualquer valor ou qualquer ponto que esteja representado aqui, ele vai ser negativo no x e negativo no y. Então, se eu marcar um ponto aqui qualquer, ó, ele vai ser menos 4, menos 5. Se eu marcar um outro ponto aqui, ó, ele vai ser menos 6, menos 10. Então, ele é negativo no x, negativo no y. Ok? Já o quarto quadrante, ele vai ser positivo no x, sempre o x vem primeiro, e vai ser negativo no y. Ok? Então, positivo, positivo, negativo, positivo, negativo, negativo, positivo e negativo. Ok? Isso é só para representar um ponto. Se eu chegar aqui aí e pedir para vocês identificarem o ponto, um ponto aqui qualquer, deixa eu colocar aqui o ponto 6 e menos 3, certo? E perguntar qual quadrante representa esse ponto, ou em que quadrante esse ponto está sendo representado, certo? Ele é positivo no x e negativo no y. Ele é positivo no x e negativo no y. Então seria 6, 6 e menos 3. Então, ó, esse ponto ficaria mais ou menos aqui. Ok? Tranquilo? Então vamos lá, vamos dar sequência. Tem até um exercício aqui, um exemplo aqui para a gente poder trabalhar um pouquinho essa questão de identificação do ponto. Vamos lá, vamos passar para esse exemplo aqui. Então aqui, ó, eu tenho um exemplo que diz o seguinte: representar no plano os pontos abaixo. Ok? Primeiro vamos começar a ligar os pontos e a gente consegue identificar também onde é que fica cada um desses pontos no plano cartesiano. O ponto A, ele tem coordenadas x e y, lembrando sempre isso. Primeiro é x, depois é y. X e y. X é 2, y é 4. X é 2, y é 4. Então, ó, eu vou pegar aqui e subir do 2 até chegar lá no 4. Quando chegar no 4, eu paro e marco o meu ponto A. Ok? Tranquilo, facinho. Vamos embora. B. X é menos 3 e y é menos 5. X é menos 3, eu já sei que vai ficar lado esquerdo da minha origem. X é menos 3 e o meu y é menos 5. Então, ó, eu vou descer até o menos 5. X é menos 3 e aí eu vou descer até chegar lá no menos 5. Quando chegar no menos 5, eu paro e marco o meu ponto B. Ok? O ponto C. X é menos 4 e y é igual a 3. Então, ó, x é menos 4 e y é igual a 3. Eu vou pegar aqui, ó, subo até o menos, perdão, subo do menos 4 até o 3. E aí, quando chegar no 3, eu ligo o ponto. E aí eu marco que esse aqui é meu ponto C. Ok? Ponto D. X é 5 e y é 7. X é 5, eu já sei que vai ficar desse lado. E o y é 7, eu sei que vai ficar aqui no meu primeiro quadrante. Então, ó, 5 e 7. Eu vou pegar do 5 aqui, ó, e vou subir até o 7. Esse aqui é o meu ponto D. Ok? Vamos lá. O ponto E. O ponto E, ele é 4 no x e 0 no y. Então, ó, ele é 4 no x, mas no y ele nem subiu e nem desceu. Ele permaneceu na origem. Então, quando a gente tem um ponto dessa maneira, a gente só marca até onde ele se deslocou. Então, ele só se deslocou no eixo das abscissas. Ok? O ponto F, 6 e menos 2. Ele é 6 no x e menos 2 no y. Então, ó, 6 e desce até o menos 2. Marcou o ponto. Aqui eu tenho o ponto F. E eu tenho o ponto E, que eu esqueci de marcar aqui, ó. Ponto E. Ok? E esse aqui, que é o ponto G, ele é 0 no x, perdão, 0 no x e 3 no y. Então, ó, ele é 0 no x, ele não saiu, não deslocou para a direita nem para a esquerda, e é 3 no y. Então, eu vou pegar aqui ó, e subir até 3. Esse aqui é o ponto representado pela letra G, ok? E aí, ó, a gente consegue identificar onde é que fica cada um desses pontos no plano cartesiano. Aqui é positivo, positivo. Ele está no primeiro quadrante, é o ponto A. O ponto B, ele é negativo, negativo. O ponto B está no terceiro quadrante. O ponto C, ele é negativo no x, positivo no y. O ponto C está no segundo quadrante. O ponto D
positivo, positivo, certo? Ele está no primeiro quadrante. Esse ponto E, ele não pertence a um quadrante, certo? Ele está em cima do eixo. Então, ele na verdade é um ponto que pertence ao eixo. O ponto F, ele é positivo e negativo. Positivo no X, ó, eu sei que vai ficar desse lado, mas é negativo no Y, então vai ficar na parte inferior. O ponto F está aqui. E esse ponto aqui, que é o ponto G, certo? Ele é 0 no X e ele é 3 no Y. Ele, na verdade, é um ponto que pertence ao eixo. Ok? Tranquilo até aqui, né? Vamos lá, vamos passar para um outro item aqui, que é calcular a distância entre dois pontos. Vamos lá, distância entre dois pontos. Para eu encontrar a distância entre dois pontos, certo? Observando assim uma reta numérica, é muito simples, não é nada difícil não. Certo? Aqui eu tenho a reta X, aqui eu tenho, na reta X, eu tenho o ponto A, o ponto B, certo? O ponto A é menos 3, o ponto B é 3, são dois pontos simétricos, certo? Eles, na verdade, possuem a mesma medida a partir da origem. E aí, a fórmula que a gente pode usar para calcular a distância entre dois pontos, certo? É essa daqui, ó. A distância entre o ponto A e o ponto B, ela vai ser igual ao módulo de x no ponto B menos x no ponto A. Ok? Vejam, a gente vai trabalhar com a distância entre dois pontos utilizando o módulo da distância. Por que o módulo? Porque, na verdade, o valor ele não precisa ser positivo e negativo. Na verdade, a gente sempre usa como positivo, certo? Mas a gente usa em módulo para ignorar o sinal e aí distância não vai ser dada negativa. Então, ó, a distância entre o ponto A e o ponto B, certo? Ela vai ser calculada assim, ó. Distância entre A e B vai ser igual ao módulo de x no ponto B. Quem é x no ponto B? 3. Então aqui é 3. Menos, esse menos é o da fórmula, certo? O x do ponto A. Quem é o x do ponto A? Menos 3. Aí observem que eu tenho o menos da fórmula e o menos do número. Então se eu tenho o menos da fórmula e o menos do número, aqui vai ficar positivo. Então fica mais 3. Isso aqui é igual ao módulo de 6, que é igual ao próprio 6. Ok? Só que como trabalha-se com distância entre dois pontos e isso é trabalhado em módulo, a gente não precisa se preocupar se colocar primeiro x de B menos x de A ou x de A menos x de B. Certo? Se você fizer o inverso, vai dar a mesma coisa. Por exemplo, ó, se eu colocar aqui, ó, distância entre A e B. Na hora que eu fui resolver, eu me confundi e coloquei primeiro o x de A. Então vamos lá. Menos 3, que é o x do ponto A. Vamos supor que eu tenha confundido e coloquei esse primeiro. Menos da fórmula, o x de B. 3. Isso aqui é igual ao módulo de menos 6. Como está em módulo, elimina-se o sinal. Isso é igual ao próprio 6. Ok? Então não faz diferença se você começar esse menos esse ou esse menos esse. Apesar que como é uma reta numérica, certo? É muito fácil de identificar. É só você observar que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí não precisa calcular, não precisa usar fórmula. Mas em outra situação aqui a gente vai precisar usar uma fórmula que envolve esse conteúdo. Ok? Vamos para um exemplo aqui bem simples de como trabalhar com essa distância entre dois pontos. O primeiro exemplo aqui diz o seguinte, ó, dados os pontos A menos 5, B é igual a 1, C é 6 e D é 7. Aí ele pede para calcular a distância entre A e B e a distância entre B e D. Ok? Então, ó, usando a fórmula, vou fazer aqui a letra A nesse ponto aqui. A distância entre o ponto A e o ponto B, que é o que pede na fórmula, ela é igual a x do ponto... Ó, a fórmula está aqui em cima. Distância entre A e B é igual a módulo de x de B menos x de A. Lembrando que a ordem não vai fazer diferença na hora que você for resolver. Mas eu vou fazer na ordem, tá? X do ponto B. Então aqui eu tenho uma reta, certo? Nessa reta eu tenho o A é menos 5. Ó, deixa eu colocar aqui os pontos para identificar. Esse é o A. O B ele é igual a 1. Está aqui o B. Opa. O B. O C é 6. Está aqui o 6. E aqui eu tenho o D é 7. Aqui vem a letra D. Ok? Vamos lá. Então, a distância entre A e B, ela vai ser igual a quem? Ela vai ser igual a x do ponto B.
Quem é x no ponto B? Ó, reta x, o ponto B é quem? 1. Então aqui ó, é 1 menos da fórmula o x do ponto A. Quem é x do ponto A? Menos 5. Ok? Só que como já tem o menos do número com menos da fórmula, vai ficar mais 5. Isso aqui vai ser igual a módulo de 6, que é igual ao próprio 6. Ok? Lembrando que se eu tivesse feito menos 5 menos 1, certo? Daria menos 6, e módulo de menos 6 é 6 do mesmo jeito. Ok? Já a letra B, a distância, e aí a gente não pode se prender a letras, certo? Porque aqui ó, ele pede a distância entre B e D. Então eu vou colocar aqui a B e D. A distância entre o ponto B e o ponto D, certo? Vai ser igual a x do ponto D, certo? X do ponto D é 7, menos x do ponto B, que é 1. Isso aqui vai ser igual ao módulo de 6, que é igual ao próprio 6. Se eu tivesse feito o inverso e tivesse colocado 1 menos 7, daria menos 6. Módulo de menos 6 é igual a 6. Ok? Então, na verdade, isso aqui é a parte inicial de distância entre dois pontos. A gente vai dar sequência com essa distância entre dois pontos dentro do plano cartesiano, mas de início, certo? Para a gente começar a entender o assunto, esse é o conteúdo suficiente. Então, vamos para a próxima aula e a gente vai dando sequência. Ok? Até mais.